Olá! Você já teve alguma ideia brilhante e ao tentar colocá-la em prática, viu que o negócio não era tão simples assim, começaram a aparecer alguns empecilhos, dificuldades e por fim acabou desistindo? Se isso aconteceu com você, você precisa assistir a este vídeo até o final. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Meu nome é Cláudio Takai. Hoje daremos continuidade ao estudo do livro de Napoleão Hill, Quem Pensa, Enriquece. Antes, irei apenas beber um golinho de água para que a leitura seja mais fluida. Perfeito! Semana passada, em nosso estudo, falamos um pouco sobre a história de Burns com seu grande sócio Thomas A. Edison. Burns tinha uma ideia fixa em sua mente e, com isso, conseguiu chegar ao sucesso e realizar seu grande desejo de se tornar sócio de Thomas Edison. A partir de então, darei continuidade à próxima história que compõe a introdução. Agora vamos ver uma situação diferente e estudar um homem que tinha evidências profusas e tangíveis de riqueza, mas a perdeu porque parou a 1 metro do objetivo que buscava, a 3 passos do ouro. Uma das causas mais comuns de fracasso é o hábito de desistir quando se é atingido por uma derrota temporária. Toda pessoa é culpada desse erro uma vez ou outra. Um tio de R.U. Derby foi acometido pela febre do ouro nos tempos da corrida do ouro e foi para o oeste para cavar e enriquecer. Ele nunca ouvira dizer que mais ouro foi extraído do cérebro dos homens do que já foi tirado da terra. Ele escriturou um terreno e lá foi trabalhar com a pá e picareta. A lida era bruta, mas sua ânsia por ouro era absoluta. Após semanas de trabalho, ele foi recompensado pela descoberta do minério brilhante. Ele precisava de equipamentos para trazer o minério à superfície. Sem alarde, encobriu a mina, fez o caminho de volta para casa em Williamsburg, Maryland, e contou aos parentes e alguns vizinhos sobre a descoberta. Estes juntaram dinheiro para as máquinas necessárias e as mandaram de navio. O tio e Derby retomaram o trabalho na mina. O primeiro carro de minério foi extraído e enviado para uma fundição. O rendimento comprovou que tinham em mãos uma das minas mais ricas do Colorado. Mas alguns carros de minério quitariam as dívidas. Aí viria a grande festança dos lucros. Desceram as perfuratrizes, subiram as esperanças de Derby e seu tio. Então aconteceu uma coisa. O veio do minério de ouro sumiu. Tinham chegado ao fim do arco-íris e o pote de ouro não estava mais lá. Seguiram perfurando, tentando desesperadamente reencontrar o veio de novo, sem sucesso. Por fim, decidiram desistir. Venderam o maquinário para um sucateiro por algumas centenas de dólares e pegaram o trem de volta para casa. Alguns sucateiros são burros, mas não este. Ele chamou um engenheiro de mineração para examinar o terreno e fazer alguns cálculos. O engenheiro informou que o projeto havia fracassado porque os proprietários não estavam familiarizados com as linhas de falha. Seus cálculos mostraram que o veio se encontrava a apenas 1 metro de onde os Derbys haviam parado de perfurar. E foi exatamente onde foi encontrado. O sucateiro tirou milhões de dólares em ouro da mina, pois sabia o suficiente
para procurar aconselhamento especializado antes de desistir. A maior parte do dinheiro investido nas máquinas foi obtida pelos esforços da R.U. Derby, na época uma rapazola. O dinheiro veio de parentes e vizinhos por causa da fé deles no jovem. Ele pagou cada dólar, embora tenha levado anos. Muito tempo depois, Derby recuperou sua perda multiplicada por várias vezes, quando descobriu que o desejo pode ser transmutado em ouro. A descoberta ocorreu depois que ele entrou para o ramo de venda de seguros de vida. Lembrando que havia perdido uma enorme fortuna por ter parado a 3 passos do ouro, Derby lucrou com aquela experiência no novo trabalho pelo simples método de dizer a si mesmo: parei a 1 metro do ouro, mas nunca vou parar porque as pessoas dizem não quando lhe ofereço um seguro. Derby faz parte de um pequeno grupo de menos de 50 homens que vendem mais de 1 milhão em seguro de vida anualmente. Ele deve sua persistência à lição que aprendeu com a desistência no negócio da mineração de ouro. Antes que o sucesso chegue à vida de qualquer pessoa, ela com certeza encontrará muitas derrotas temporárias e talvez algum fracasso. Quando a derrota atinge o indivíduo, a coisa mais fácil e mais lógica a fazer é desistir. É exatamente isso que a maioria das pessoas faz. Mais de 500 dos homens de maior sucesso que este país já conheceu disseram ao autor que seu maior êxito veio um passo depois do ponto em que a derrota os atingira. O fracasso é um trapaceiro, com agudo senso de ironia e astúcia. Ele tem grande satisfação em dar uma rasteira quando o sucesso está quase ao alcance da pessoa. Isso daqui é algo espetacular. Podemos ver exatamente a história contada aqui por Derby nos dias de hoje. Vou contar agora uma segunda história. Uma história verídica e muito atual. Não sei se vocês já ouviram falar de Elon Musk. Elon Musk é o atual homem mais rico do mundo. Ele é o diretor e CEO da Tesla, bem como da SpaceX. São 2 empresas de tecnologia que o levaram ao topo como o homem mais rico do mundo nos dias de hoje. Mas a história de Elon Musk vai totalmente de encontro com o trecho que nós lemos hoje. Pois, para quem não conhece Elon Musk, ele foi um dos sócios fundadores do PayPal, que é um mecanismo, um processador de pagamentos. Ele vendeu a parte dele no PayPal por uma pequena fortuna e decidiu ir em busca do seu sonho, que era construir foguetes. Dito isso, o que houve? Na mente de Elon Musk, ele pegaria metade da sua fortuna e investiria no negócio de foguetes, e a outra metade o manteria na riqueza e no seu bem-estar, no seu conforto. Porém, não foi exatamente isso que aconteceu. A SpaceX, para que ele pudesse dar continuidade a esta empresa, ele teve em um determinado momento que utilizar de toda a sua fortuna. Por quê? Porque ele lançava foguetes e os fracassos eram sequenciais. Ele estava vendo o fracasso em sua frente. Cada foguete que ele lançava era uma fortuna que era gerada, gasta para que isso ocorresse, e ele já estava sem recurso. Ele tinha a opção de pegar a metade que ele tinha e arriscar tudo na sua empresa, ou então, por fim, desistir. Bem nessa época, ele havia assumido a Tesla
que era uma empresa de carros elétricos. Naquele momento, a empresa estava precisando injetar recursos para poder dar continuidade à produção de seus carros elétricos, que naquela época era algo totalmente novo. Ou seja, ele estava dando com novas tecnologias que estavam exigindo muitos recursos. E ele tirava do bolso. Foi quando ele, sem dúvida, acabou optando por colocar todo o dinheiro que ele possuía e arriscar em seus negócios. Por alguma razão, como diz o próprio livro, o sucesso é precedido pelo fracasso. Como diz aqui no trecho que eu vou ler novamente. Vejam só, escutem isso. O fracasso é um trapaceiro com um agudo senso de ironia e astúcia. Ele tem grande satisfação em dar uma rasteira quando o sucesso está quase ao alcance da pessoa. Era exatamente isso que acontecia com Elon Musk. Ele estava praticamente para perder tudo. O fracasso estava beirando o seu ser. Mas Elon Musk depositou tudo o que tinha em sua última cartada. Por incrível que pareça, o lançamento de seu foguete foi um verdadeiro sucesso. E com isso, a NASA, a empresa norte-americana que cuida da parte de foguetes, lançamentos, acabou contratando a SpaceX para prestar serviço. Foi quando Elon Musk começou a decolar juntamente com a SpaceX e conseguiu fundos e recursos para levantar a SpaceX, bem como a própria Tesla. E daí por diante a história é muito clara. Elon Musk começou uma trajetória de escalada exponencial até se tornar o homem mais rico do mundo na atualidade. É uma história que vem totalmente de encontro com o que Napoleão Hill diz aqui no livro. A questão é bem essa. As ideias são colocadas à prova. Somente aqueles que são capazes de ultrapassar desafios, derrotas temporárias e até mesmo o fracasso serão aqueles que terão a honra e a glória de chegar ao sucesso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, inscrevam-se no nosso canal. Acionem o sininho. É muito importante para que recebam mais notificações referentes a vídeos como este. E não esqueçam, deem aquele like com muita energia positiva. Desejo a todos muita luz, muita energia positiva e até a próxima!